O que eu preguei na última semana? What did I Gideão. preach last O week? que te marcou, About Gideon. Cristão, quando eu falei de And Gideão? what about that word marked you? Ele derrubou. That he tava com- knocked down the altar Da of sua Baal. família. Eu estava compartilhando sobre o livro de Juízes no And I was capítulo speaking about 6. the E chapter esse of chamado Judges, tremendo the da book vida of de Judges, Gideão. chapter 6. This is about O the livro life de of Gideon. Juízes e o autor de Juízes é The interessante author of que ele Judges, quer chegar a um lugar determinado. as E you ele read it, começa a you descrever a realize that he's história trying de to cada get um to a dos certain juízes. place, and he Mas em begins quase to write todas about as each of the situações, judge, but in almost você every encontra situation, uma frase. you find one phrase, Fizeram o que era mal they did perante what os was olhos do Senhor. bad, evil before the eyes of the Lord. Erraram, fizeram mal, They made a mistake, fizeram they aquilo erred. que estava dentro They do did coração what wasn't deles, within their fizeram hearts, aquilo not the que heart of eles God. entendiam They e que did eles what they queriam que understood fosse and feito. wanted to happen. E Gideão começa vários questionamentos And com Gideon Deus. begins to Quando question Deus many chega ali things. para ele When God e arrives chama there ele para and calls him libertar to Israel, ele foi deliver dos Israel, juízes and he levantados was por one of Deus. the judges lifted up by God. Mas eu coloquei algumas questões que provavelmente passou no coração de Gideão diante daquele questionamento But dele I com brought up Deus. some questions that were perhaps in Gideon's heart when he was being Ele in faz front of God. no capítulo de número 1, verso de número 13, parece. In chapter 1:13, Gideão respondeu: Ai, meu Senhor, chapter 6:13. se o Senhor é conosco, por que, Yes, pardon me, my por Lord, que tudo nos But if the Lord sobreveio? is with us, why E onde has all estão this as suas happened to us? maravilhas que os Where nossos are all pais his nos contaram, ou wonders that seja, our as ancestors promessas, told us about? dizendo: When they said, Não fez o Senhor did not subir the do Lord Egito, bring us up out agora, of porém, Egypt? o Senhor nos But now the desamparou, Lord has ou seja, abandoned nos us abandonou and given us into e the nos hand of entregou nas Midian. mãos de Midian, dos midianitas ali. E eu compartilhei as questões And I- que and I realmente shared the poderiam estar no questions coração de Gideão. That were in the heart of Será Gideon que at the Deus moment. realmente existe? Does God truly exist? Senhor meu, My se o Lord, Senhor é conosco, if you are será with que é us, real esse Deus? perhaps he was Um asking outro himself questionamento if que ele God teria is no seu real. coração: Perhaps another question será he may que have Deus had. realmente é bom? Is God Porque truly ele pergunta a good? Deus: por que nos aconteceu tudo Because isso? he asked God, why did all these things happen to Quantas vezes us? nós estamos perguntando isso? Por que, que eu How many estou times- passando por isso? Why- Por so many que times we eu, ask Senhor? ourselves, why me, Lord? Why is this all happening Se to Deus me? é tão bom, If God is so por good, que ele está permitindo que eu why sofra? is he allowing me to suffer? Outra pergunta que ele poderia Another fazer: question that he could have asked, será que Deus é realmente is poderoso? God truly powerful? Aonde que estão todas aquelas Where maravilhas que are os all nossos the pais nos wonders that our contaram? ancestors told us about? Talvez outra meditação que subiu ao coração dele. Perhaps maybe another thing that Talvez. popped Deus into é his head. poderoso. Maybe God Mas is será que ele é um powerful, Deus poderoso, amoroso? but is he a loving, powerful Por quê? God? Ele nos abandonou. Because Ele he nos abandoned entregou us. na mão do He inimigo. gave us into the hand of the Midian. Muitas vezes isso sobe ao nosso coração. How many times does Deus olha para ele e só these faz uma questions creep resposta into para our ele. heart? And Vai God looks nessa at tua him and força. says one thing: Eu vou entregar Go nas in the mãos de strength Israel you have o rei and de save Midian. Israel of Midian's E eu hand. te enviei para isso. I sent you for this. Juízes capítulo 6, verso 1. Judges chapter 6 verse 1. Começa assim esse livro, It starts like this. esse episódio de Gideão. 6:1. Mas os filhos de Israel Israelites fizeram o did que era evil in the eyes of the mal Lord, aos olhos do Senhor. E o and Senhor for então 7 entregou years he nas gave them mãos into de the hand of the Midian por Midianites. 7 For anos. 7 years. Em consequência disso, And because of qual this, foi o estilo de vida que what eles were the criaram? lifestyles that they created? Eles fizeram, verso 2, Verse 2, diz que eles fizeram para si they said that covas, they made cavernas themselves shelters nos in montes. the mountains, E aquelas caves and cavernas, strongholds. então, eram as suas In fortalezas. those caves, those shelters Então eles were criaram um strongholds or estilo de fortresses for them. vida, And so they porque created a eles lifestyle fizeram o mal que era because they perante did Deus. evil in the eyes of the Lord. Aí eles ficaram debaixo da mercê dos inimigos. And so because Então of the eles evil they had começaram a done, viver they were under the não Midianites' o projeto And so preferencial de because of Deus, this, they were no longer mas a living the project or the consequência plan God das had suas given them, escolhas but the e daquilo que o consequences of their inimigo choices fazia and com what eles. the enemies wanted. Há muita gente vivendo There are assim. many people living like this. Consequências das suas decisões. Consequences of their own Há filhos de decisions. Deus hoje vivendo, They're querido, children of um God estilo de vida living a lifestyle por causa dos erros. because of the mistakes. Agora, qual é o Now, projeto what is the que project Deus apresenta para that eles? God presents to them? Olha só o capítulo 7, Look at o chapter verso de 7, número 10. verse 10. Olha o que Deus fala para eles. Look what God tells them.
Não, verso 10. And it's not verse 10, sorry. Deixa eu ver, vê se é, vê se é o verso 6, 10, ou Débora, perdão. See if it's chapter 6:10. Sim. Yes, this is the one. Eu vos disse, I said eu sou to o you, Senhor vosso I am Deus. the Lord your God. Não temais Do os not deuses worship dos the amorreus, gods of the Amorites, em cuja terra in whose vocês vão land you habitar. live. Mas o que But aconteceu you com have eles? not listened to me. Eles não deram ouvido à voz de They Deus. did not listen to the voice of God. Esse era o projeto de Deus. This is the project God had Eles for them. iam habitar na terra They were dos gonna live inimigos. in the land of Eles não enemies. precisavam temer os seus They did deuses. not have to have fear of their gods. Mas eles, o que eles fizeram? But instead, Não the deste Israelites, ouvido they did not à listen voz de to Deus. God. Aí Deus fala And then novamente God com says eles, once again, que é o capítulo 7, a partir do verso that's 10. chapter 7, verse 10. 7, 10. Mas, se tens medo de descer, If vai you com o are teu afraid moço to Pura attack, ao go arraial down to the camp with your servant Purah, e ouvirás and o que listen to dizem, what they are saying. e serão Afterward, fortalecidas you will tuas be mãos encouraged to attack the para camp. desceres contra o So arraial. he and Purah, his Então ele servant, desce com they seu went down moço to the outposts e of the eles camp. escutam então o que o inimigo estava falando. Verso 12. Verse 12. Os midianitas, Midianites amalequitas and the Amalekites e todos os filhos do and all of Oriente, the other eastern eles people had estavam lá no settled in vale. the Jaziam valley, ainda de morrer não. thick as locusts. Como gafanhotos em multidão. Their E os seus camels caminhos would eram nor inumeráveis, be como a areia do counted mar. in the sand of Verso the 13. seashore. O Verse cara 13. então conta um Gideon sonho. arrived. No momento Just em que as a Gideão man was chegou, telling um a homem friend estava his dream, contando ao seu companheiro um He sonho said, que I had a dizia: dream. Eu tive um A sonho, brown e loaf eis of que um pão barley de cevada bread vinha came rolando tumbling sobre o arraial into dos the Midianite midianitas, camp. e It chegando a uma struck the tenda, tent with bateu such nela, force de sorte that que the fazia-la tent cair, overturned e and virou de collapsed. cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que His respondeu friend seu responded, companheiro: This can Isso be não é nothing outra other coisa, than the sword senão of a Gideon, espada de son Gideão, of Joash, filho the de Joás, Israelite. varão israelita. God has Na given the sua mão, Midianites and the whole Deus camp entregou into Midian his e hands. todo esse arraial. Qual era o projeto de Deus? What was the project of O God? projeto de Deus agora era de The dar project of vitória. God now was to give them victory. Meu amado, Deus sempre Beloved, tem um God projeto always has a para project, cada always has a geração, plan for para each cada generation, igreja, for para each cada church, pessoa, for each para cada individual, etnia, para cada filho de for Deus. each son of God. Deus tem um projeto para God você. has a project Deus for tem you. um projeto He has corporativo a e project Deus tem for um the projeto body as a individual. whole, and He has a project for each E Deus individual quer life. revelar esse And projeto God para wants to você. reveal this project to you. Deus está sempre buscando alguém He's always para seeking someone corresponder ao seu to projeto. correspond to His will, to 3 answer to sábados that ou 4 project. sábados passados, Maybe eu 3 or 4 falava com Saturdays vocês ago, I spoke uma to you frase que eu ouvi que soa como espiritual. a phrase that maybe sounds Não é sometimes Deus too que spiritual. precisa de você, você é quem precisa It's de not Deus. that God needs you, Não, it's you that needs Deus tem um God. projeto No, e God has você a está project, incluso and nesse you projeto are part e of você this precisa project, corresponder and you need to para que você possa correspond ver so a that you mão can do see the Senhor, hand of querido. God moving. Amen. Isaías 55, verso 9, fala que os Isaiah pensamentos de 57 Deus verse 9 são mais altos says that the do que os thoughts of nossos God are much higher pensamentos. than our own. Nós podemos fazer planos, mas a You can resposta make certa plans, you vem can do make projects, but the Senhor. correct answer comes from the Lord. Olha que diz, porque assim como o céu é mais alto que a terra, And assim as são it os meus says, caminhos just as mais the altos do que os heavens vossos are higher caminhos, than the earth, my os meus ways are pensamentos higher mais than your altos do que ways, os vossos my thoughts pensamentos. higher than your thoughts. Isaiah Qual é a 55, resposta de 9. Gideão, querido? And what is Gideon's answer Provavelmente here? ela se assemelha a muitas respostas que damos. Perhaps it Verso do número very close 3, to what many of the answers we give. ele pega e pergunta com Deus: por que comigo? Chapter 6, Por verse que 13. eu? He says, why me? Senhor, por que eu? Why me? Por que a minha família? A minha família Why my family? é a menor. Cadê a tua My promessa? family is the smallest. Where's your promise? Eu quero ver para crer. I want to see it to believe it. Fazemos no coração, querido, os questionamentos. We question in our hearts all the E eu time. compartilhei isso com vocês no último domingo. And I shared this with you last Sunday. Hoje eu quero dividir alguma coisa Today, mais sobre Juízes, capítulo 6. I want to share even more E about chapter provavelmente, de 6. repente, fechar sobre esse tema com Gideão. And querido. maybe close Hoje. out this Gideon theme today. Deus quer falar If com time você willing. assim como ele falou com Gideão. God wants to speak to you just Deus as quer he que did você with tome Gideon. os cuidados, assim como Gideão He precisava wants tomar you os to take cuidados. the proper Agora, por precaution, onde just as Gideon começar? did. Now, where do we begin? Elas estão em profunda oração. They are in profound prayer. Está orando por mim, né, Bruninha? And Bruno, you're praying for me, right?
Fica tranquilo, tem mais gente que ora igualzinho. It's você. okay, don't worry, Bruna. There are a lot of people that pray for me with eyes closed, just Não é like só you. você não, It's Bruninho. not just you, Bruna. Quem a gente mais tem intercessores na hora do culto. What we most have here are people who pray for us during the service. I think Deus I quer think God is começar, querido. Por sleeping. onde? Where does the Lord want to begin? Juízes capítulo 6, verso 25. Chapter 6, verse 25. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: That same night, the toma Lord um dos said to bois de him, seu pai, a "Take saber, the o segundo second boi de bull 7 from your anos, father's herd, e the one derruba 7 o years altar de Baal, que é de teu pai, Tear down your e father's corta a altar cera to que está Baal, ao pé and dele. cut down the Asherah pole Por onde beside que him." Gideão tinha que começar? Pela sua casa. Now, where did Gideon have to begin? From his Gideão from within precisava his house. começar algo lá onde He ele needed to residia. start something where- Às from vezes nós where he abraçamos lived. uma falsa harmonia. Many times we embrace Nós a sempre false temos harmony. boas intenções We always have good intentions para fazer vista grossa a determinadas coisas. to allow certain things to move forward. Muitas das vezes abraçamos essa falsa harmonia Many times we embrace this e false harmony muitas vezes preterimos a verdade. and we ignore the truth. Por que pela sua casa? Why did he have to begin Eu through penso, eu his tenho house? certeza que I'm nós não certain precisamos fazer aqui uma lista That we don't have to make dos a altares list que precisam of ser the derrubados altars na nossa that need casa. to be knocked down with our own homes. Todos nós sabemos o que nós temos que We all fazer. know what we have to do. Todos nós sabemos exatamente o que seria o certo What is fazer. exactly right? What we have to do Eu in gosto our muito own de uma homes. palavra de João. Eu É. amo I love os escritos de João. I love the writings of João John. capítulo 2, o verso de John número chapter 27. 2. A epístola de verse João, 27. 1 João, So capítulo 1 John 2, verso 27. chapter 2 verse 27. E quanto a vós, And as for a you, unção que dele the recebeste anointing you fica em vós. received from him remains in E you. não tendes And you do necessidade not need de anyone que to alguém teach vos you. ensine. But Mas as como a his sua anointing unção vos teaches ensina you about a all respeito de things, todas as and as coisas, that anointing is e é real, verdadeira, not counterfeit, e não é mentira, just as it has como vos taught ensinou you, ela, remain in him. assim nele permanecei. Isso aponta para o quê? And this points Para to um what? relacionamento To a relationship. com a unção de Deus, que é o Espírito Santo. Relationship with the Holy Spirit. Nós temos comunhão com tanta coisa. We have so much fellowship with Nós so temos many que ter other comunhão com o things. nosso smartphone. We have temos comunhão relationships com a with our televisão. smartphones, with the TVs, Nós temos comunhão com o shopping. with nós temos shopping, comunhão with com tantas malls, coisas. with so many things. Mas quando nós temos comunhão com But Deus when we have fellowship with the Lord, e and verdadeiramente relationship with Him, um in relacionamento a true de relationship amor, of com love Deus, with God, a unção pode nos the ensinar. anointing can teach us. Deus quer começar por sua casa. God wants to O altar begin de through Baal your house. representa The o altar que era of Baal falso, represents que era what was enganoso. false, uma mentira. was deceiving. Cada coisa que usurpa Deus, Everything in do our nosso homes redor. that cada takes coisa over que the place of God in rouba our lives, Deus de dentro de nós, everything that takes God away from precisa us ser derrubado, needs to be knocked precisa ser down. It desmanchado. needs to be taken down. 2 Coríntios capítulo 10, 2 Corinthians o apóstolo chapter Paulo, 10, no verso 4 e 5, verse ele nos 4 dá and aqui uma 5. dica sensacional. Considere esse ponto, marca aí. Se você tem como marcar aí, sei lá, risca aí no seu Now, iPad, risca no take seu note of this verse. smartphone. Eu sei que depois vai I ficar know that you can arriscado, né? take a note. Mas você pode your colorir smartphone. ele. Pois as armas da Your nossa milícia, father- elas não são, Your não Father é has na put a nossa heavy força. yoke on us. não é pela sua But- ideia, não é pela sua capacidade, Sorry, wrong verse. mas excuse me. poderosas em? Para quê? Para detonar com as The weapons of the fortalezas. military are Olha o not próximo flesh, Derrubando o but quê? strong, knocking Raciocínio down. e todo que tradução mais estranha. Vê uma outra tradução para a gente One aí, second, Débora. he's looking for a second translation. Quem sabe, quem não sabe o que é baluarte? Eu também não sei não, gente. Tem The outra weapons não? we fight with are not weapons of this world. On the contrary, they have divine Quem tem outra power versão to aí? demolish strongholds. Ninguém We está com a Bíblia demolish aberta, né? Já arguments viciaram. and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make Vai it lá. obedient to Christ. So he's looking for a different Gente, ninguém está com version Bíblia. of this verse here. Ok, vai lá, pastora. So Pastor Destruindo Isaiah is saying, we demolish arguments and every que pretension se ergue, that sets itself up cimento, against the knowledge of levando God, cativo o quê? and we take nosso captive pensamento, every nossa thought obediência to make it a obedient to Cristo. Christ. Nós
Nós invertemos os trem. We inverted the way. Hoje nós damos ideias para Deus Today we fazer give para a gente. ideas to God for God to do for us. Ao invés de nós abrirmos mão dos nossos Instead of us pensamentos, letting go of our own thoughts, dos nossos conceitos, of our own nós concepts, queremos our own que potential, Deus se encaixe aos nossos we want conceitos. God to fit himself into Nós what we want. realmente nós nos apoderamos do que Satanás Truly. fez lá no Éden. We truly take hold of what Qual foi a Satan did proposta in dele no Eden. Éden? What did he do in Eden? Sereis como He Deus, said, conhecedores to do Eve, you will be certo as if ou God, do errado. knowing of good Já and não evil. é Deus que determina o It que é is certo. no longer God that determines good. Mas eu sou alguém com But I conhecimento am suficiente someone who has para enough dizer knowledge o que to Deus tem que tell fazer. God what he has to do. Não basta, querido, eliminar It's not os enough falsos altares. to just knock down Não the basta false derribar o altars. altar de Baal. It's not enough to just knock down É preciso all the construir Baal's altar. um altar verdadeiro. You need to build up E a foi o que true Deus altar, falou com ele. and it's what he told him to do. Voltando lá, Going back to Judges chapter Juízes 6, capítulo 6, verso 15, parece. believe it's verse 15, Naquela mesma noite disse o Senhor, o mesmo verso que estava, Débora, perdão. 25. Era o verso que você estava. 15 ou 14. Aí. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão, toma um On dos that bois do same teu night, pai, a the saber o Lord said to segundo boi him, de 7 take the anos. second bull Derruba o from your altar de father's Baal, herd, que é do teu pai, the one 7 corta a years cera old, que está tear ao pé down your dele, father's altar to Baal, and e cut down the edifica ao Asherah pole Senhor teu beside Deus it, and then build um a altar proper kind no of altar cume to deste the lugar Lord, forte, and na put your forma God at the top devida. of this height. Toma o segundo boi e Using the oferece em wood from the Asherah holocausto pole that you com cut a down, lenha offer the da second cera bull que as a cortaste. burnt offering. Não basta a gente destruir os altares It's de not Baal. enough for just to take down the altars Não in your basta home. deixar de pecar. It's not just Você enough to precisa stop construir sinning. um altar de You need to adoração na sua build vida. an altar of Você praise precisa to God construir in um your life. relacionamento com You Deus. need to build a Você relationship precisa in your life. realmente colocar You need Deus to place God no lugar daquilo que você retirou. in the place Eu of me what you lembro uma removed. vez, uma pessoa, acho que ela está aqui, I ela remember falou assim, a pastor, quando person, que o senhor vai voltar para o Facebook? Eu falei, se eu penso, she asked me, do when jeito que will eu I estou pensando, return nunca to mais. Facebook? Aí, I agora replied saying, falou, if I alguém think the falou, same way não I me do lembro quem, falou today, assim, tomorrow, eu I não will acho never que go Facebook back. faz mal. Eu falei, tudo bem, And someone se turned você to me and gasta said, mais tempo com a Facebook Bíblia doesn't do que com do o Facebook, ela não anything faz mal bad. realmente não. And yeah, Né? if you spend more Então, time se with você gasta Facebook mais than you do tempo with the lendo a sua Bible, Bíblia, lendo if you as coisas spend da more palavra de time Deus, reading the do que no Bible Facebook, instead of being on realmente, Facebook, o truly, Facebook nunca vai te causar. Facebook will never E não cause é you só any Facebook hurt não, qualquer damage. rede. Né? And it's not just Facebook, Gente, any social não é media. fácil mudar as nossas coisas. Eu Beloved, comecei um it propósito is no not domingo com easy Deus. to change Eu falei, our Deus, habits. eu I vou said, gastar Lord, mais tempo I'm going to spend estudando a tua more palavra com as time tuas coisas studying your do que words com as coisas que eu quero fazer. than with the things Gente, that I eu want to consegui do. segunda-feira, foi And fantástico. Sunday, I mean, on Terça-feira Monday, I foi was able to maravilhoso. do it. Quarta-feira Tuesday, I foi was bom able to demais. do it as well. Quinta-feira, Now, and Wednesday, still, I was able to Sexta-feira. continue. But ontem eu falei, Thursday que and vergonha Friday na cara. and yesterday, I told myself, such shame. Não é fácil não, querido. It's not easy to knock Mudar down os seus old habits. costumes. A gente não resiste àquele barulhinho do... We can't resist the noise A gente of sempre the tem que dar little uma ring of our olhadinha. phones. We always have to take a look. Comece a observar a sua volta. querido. Begin to observe As you pessoas around não you. conseguem ser People livres. cannot free É no themselves. trânsito, em tudo quanto é lugar. It's on the road. It's Eu tava every com o switch Murilo. place. O Murilo odeia I was que with se Murilo, buzine, né? And Eu falei, eu he hates adoro. honking the Eu horn. vibro. He loves. Às vezes aquela And I pessoa tá told lá him that I love em it. algum lugar lá. And maybe Aí someone o carro is não looking andou, at eu... their phones and the car isn't moving forward Não at the por light. raiva. Não é And por so raiva, then I não. honk. Mas para me divertir. It's not for Yeah. hatred, but because it's fun to do Então, it. Murilo, buzinar para quê? And Murilo turns to me, Eu he's like, falei, "Why are só you honking the para horn?" ajudá-lo. And Né? I turn and I say, "Because I Então, want to help this person Nós, move é forward in their life." difícil, gente. It's hard. 3 dias da semana eu 3 consegui days, ser I was ali able aquilo to be que there, to eu read creio the que word, é a to vontade de study Deus. the word of God and do His will. Agora mesmo estou eu voltando Now, all of a sudden, novamente I'm back to my old para as habits, minhas rotinas. to my old routines. O reino de Deus, querido, The kingdom precisa of ser God prioridade na nossa Needs to be a vida. priority in our lives. Amém? Amen. Buscar esse reino em primeiro lugar. We Todas have as to outras if we coisas. seek Vocês His estão kingdom vendo in que the first eu não place, estou pregando everything só else para will vocês, follow. não. Eu estou pregando para mim. Now, please note that Aquilo I'm que Deus not está just falando no meu preaching to you, coração. I'm preaching to myself, to what God O is altar speaking de to my Deus, heart. Jesus Cristo, The Sua altar of palavra. God, His word. A cruz de Cristo é o The substituto cross divino, of querido. Christ is a Para as substitute for diversões everything. mundanas, para as coisas assim que é do homem. Is a replacement for the things that are Naquele known dia, quando ele and from derrubou earth.
o altar, That day diz que when os Gideon homens knocked down the daquela altar, cidade so that the men vieram of contra that Gideão. church, of that city, Mas went a came atitude against dele de Gideon. derrubar aquele But his altar attitude, his mudou a action of história knocking do nome down dele. changed the story of Quantos his lembram o name. que ele passou a ser chamado? How many know when he was, Derrubador he began to be de called after altares. that? Aquele que He luta began to contra o know Baal. as the Aquele one que who fights against contenda Baal, contra o Baal. the one who goes De um against nome it. que era lenhador, cortador de lenha, From the person, agora ele era um derrubador de from just altares. a meek name, he went Quantos now to querem que become Deus the troque seu taker nome para down of derrubador de altars. altar? Fica How many here tranquilo, want você to não be vai ser chamado called de Jerubal, não. Taking the taker down of altars. Não. Até que faria bonitinho, né? Já pensou? GG? Né? Outra coisa que eu quero Another dividir, thing that I want to queridos. share with you. Deus, God, Ele sempre lhe dá uma promessa He pessoal. always gives a promise, an Nós temos individual várias promise. promessas da palavra de Deus. We have many promises within the Word of Mas tem God, aquilo que Deus fala. but we have those things that God Exclusivamente pra speaks você. exclusively to you. Ninguém The vai entender. individual promise. Os homens e And as no one pessoas else vão se will levantar understand. contra você. The men and women may even rise up against you. As pessoas vão te achar como maluco. And people may even think you're crazy. Quantos já viveram isso? How many have lived this before? Não é verdade? Isn't it true? Mas você sabe o que Deus falou. But you know what O God teu has said to chamado you. é pessoal. You know querido. the calling. You know the Mas só que o promise. nosso chamado pessoal, But many ele times pode our ser individual limitado promise can be como você limited se vê. by how you see Como que yourself. Gideão se via? How did Gideon see Um himself? condicionado às circunstâncias. He was someone that was bound to the Olha o que, circumstances around him. aconteceu comigo. Just Eu saying, sou look tão what's happened pequeno, to a me. minha I'm casa so é menor. small. My house is the weakest. Eu não posso fazer I nada. can't do anything. All things that Gideon was E saying ainda to por mais, himself. a And sua that's the casa way he tinha saw um altar himself. de Baal. And on top of all that, his house had Então an quantas altar of vezes um Baal homem com within um it. grande chamado And how many está times is a man with a simplesmente à great sua calling, a woman volta, with a great calling, preso is por bound circunstâncias by the e por circumstances falsas surrounding them ideias que não and provêm by de the Deus. false ideas that do not come from God. Capítulo 7, verso 9. Chapter 7, Olha o verse que Deus 9. fala para Gideão. Look what God says to Gideon here. Naquela mesma noite diz o Senhor a During that Gideão. night, the Lord said to Gideon, Levanta-te. get up, A outra versão que diz assim, vá, go down, desce against contra o the arraial, camp, porque eu because entreguei I na am tua going mão. to give it into your hands. Quantos creem que a promessa que Deus How many segue believe that the do aval de Deus, promise, a assinatura de Deus embaixo? promise querido? God gives has his Deus signature fala para ele, below? vai, já entreguei na tua mão. He says, go, I Ou have given it seja, into your hand. a batalha, ela já tinha um final. So he's saying here that the battle A batalha, ela already já had tinha an uma outcome. história, já havia There was already a Deus story definido um behind it. propósito naquilo. God had already placed a Não project, seria a nenhuma purpose on that. surpresa mais. It wouldn't be a surprise. Querido, em Cristo Jesus nós já sabemos qual é o Beloved, final da in história. Christ, we already know what the end of the story is. Às vezes nós olhamos como é que o mundo Many anda. times we look at the Nós world já around us. sabemos qual é o No, final we da know história. what the end of the Cristo story Jesus is. já Christ venceu a Satanás. has already Ele não vai overcome vencer a Satan. He's Satanás. not going Ele to. já He venceu. already has overcome Satan. Paulo fala, maior é aquele que Paul está em says that the mim one, do greater que is the aquele one que within está me than the one that is no in the mundo. world. Ele nem fala em mim, em nós. He doesn't even do say que aquele me, que he está no says mundo. us. He's greater Diz que ele is he nos within us tirou than do the one is in the império world. das trevas Says that e he nos took us from the transportou, kingdom of passado, darkness para o reino and do Filho do seu placed amor. us in the kingdom of God. Colossenses capítulo 2, querido. Placed us. That means Então, it's in em the past. That Cristo, it's already nós happened. temos preciosas So in promessas. Christ we have Nós já precious sabemos o promises. final da We história. know what the Lucas, outcome ele of the story registra o is. cântico de Zacarias de uma forma maravilhosa. Luke, he Capítulo 1, verso 74 e 75. Deixa eu tomar uma água. Coloca o 73. Não, Lucas 1. so Luke 1, O cântico de Zacarias. 73. E do juramento que fez Abraão, nosso pai, foi lá atrás. Foi dada a promessa de conceder-nos que, The oath he swore to our libertados da father mão dos Abraham nossos to inimigos, rescue us from the o hand of our servíssemos enemies sem temor, and to enable us Verso to serve him 75. without fear. em Verse santidade 75. e Enabled us to justiça serve him without perante fear in Ele holiness and todos os righteousness dias before da him nossa vida. all our days. Quantos querem cantar esse How cântico? many want to querido? sing this song? Que Ele realmente That me he deu a vitória gave us the e que eu vou victory, viver em and that I'm santidade going to live in e eu vou viver em holiness. I'm justiça. going to live in justice todos and os dias righteousness da in minha all vida, my querido. days. Ele é a presença de It Deus, is the querido, presence of God que nos garante a nossa that vitória. guarantees us our victory. É o que Ele fez na cruz que me dá a It's what he vitória. did on the cross that Isso gives já me está victory. This is estabelecido. already established. Eu não vou ser I vencedor, am not eu going sou um to be an vencedor. overcomer. I already am. Amen? Mas, pastor, por que me sobreveio tudo isso? But pastor, why did all these things Eu come não sei against me? também.
I don't know. Mas I de don't know, to be repente nós honest. precisamos mudar o nosso But maybe estilo we de need to vida. change our lifestyles. Sair de defensiva dos To projetos leave- de Satanás To leave e colocar from a just nossa vida, just being on the um defensive altar na nossa and casa, place an dentro altar do in our lives projeto de meant for Deus. God. An altar Pegar a within minha the vida e project of God. transformar totalmente. To take our Você lives já and viu que os outros transform estão it completely. sempre, sempre os outros que é um problema para a tua vida? You see that it's always others who are a problem. Você in our sempre lives. está vivendo alguma dor, alguma coisa, always que os living outros são os problemas. Something that, at São any os moment in our culpados. lives, it's the other ones that are at fault. Pastora, ontem for the aconselhava uma pessoa no errors in your Brasil. life. Pastor Zelly and I were Falou, até consulting quando você someone vai in ser Brazil, escravo and she turned to her and dessa said, determinada pessoa? "Until how long are you going to be a slave to this Quantas person? vezes, noite e dia, How many times, night and é o day, inimigo das nossas almas que enemy of our determina as souls nossas are atitudes, as determining nossas our escolhas, attitudes, our os actions, nossos our caminhos, choices, the o que nós paths we vamos take, ser, o que nós vamos what we're fazer. going to do, what we're going É to say. sempre o conflito que está dentro It's diante always de a nós. conflict that is E nós before vivemos us. uma vida And we circunstancial live pelos our life conflitos. based on the circumstances of Se eu these tenho conflicts. conflito, eu estou mal. Se eu não tenho conflito, eu estou If we- bem. Se eu if we tenho have conflito, eu estou conflict, mal. I'm Se eu não bad. tenho If we conflito, eu don't, estou I'm bem. good. If I have a conflict, I'm bad. Nós não I'm good. conseguimos olhar para a cruz de Cristo We e cannot saber look at que eu the sou mais cross and vencedor, say that I'm que more than independente das overcomer. circunstâncias, I'm already eu sou feliz em victorious. Cristo Jesus. Paulo fala, eu posso todas as coisas Paul naquele que me says that fortalece. I can do Posso o all quê? things in those who Passar por strengthens me. todas aquelas I can go- situações What does that mean? I can go e through all declarar, the eu circumstances, sou all mais the do que vencedor. situations, and say that I am more than an overcomer. Não é sangue de barata não, gente. É convicção. O João falou assim, quero ver o Azaf traduzir isso agora. He said a phrase in Brazil that's Como que older seria than my isso em grandma. inglês, Guto? How Como que contextualizar isso em inglês? I guess it's Isso é que o Guto thick falou, viu? skin. I'm sorry. It's Eu tenho uma vez, o irmão foi falar there que was once upon a no time a brother restaurante, foi falar para a who went garçonete to tell the que o cara, waitress ele era mão de vaca. that he was cheap. Mas falou literalmente, ele virou And para a he said- garçonete, he's a hand cow. But in Brazil, the way you say cheap is that he has a cow's hand, because the cow's hand never opens. O que ele está falando? And so he went to translate to the waitress the phrase in Brazil that makes no sense Voltando à whatsoever. palavra aqui, queridos. Now, returning to the word, Deus manda o seu moço e Gideão God sends Gideon and his descer até o servants arraial to go down into the e camp. ouvir aquele sonho. E no to verso listen to that 15 aqui, And in verse diz que 15 ouvindo here, Gideão it says that as a Gideon narração listened desse sonho to that e a dream sua interpretação, and its interpretation, diz que ele adorou a Deus. it says he praised God. Qual foi a última vez que você realmente adorou a What Deus? is the last time that you truly Qual foi o último praised dia que God? você chegou na presença dele? When is the last time that you falou, came "Eu into te his adoro, presence and Deus. said, I praise you, Eu Lord? te adoro. Gideão ainda estava lá com os inimigos, ele ainda tinha que Gideon enfrentar a was still in guerra. front of his enemy. He had a E tem war outra, a before him. situação dele era delicadíssima. And beyond that, his Porque já tinha situation there voltado, was já very tinha intricate. sumido do campo dele os fracos e os covardes. Because the weak and Isso the sempre cowards vai had already acontecer left desde Adão e Eva, his querido. army. And Deus this não is precisa also de what's gonna muitos, não. happen. God Deus doesn't need a precisa lot. de quem é He obediente. needs those who are obedient. Aí depois a nossa interpretação And fala, many né? times our Que o camarada, interpretation para beber says água, se ele tivesse que that for abaixar, ele ia that se for the distrair. guy to Ou então ele go tinha and que drink tirar a water, he toda would be distracted. a sua And roupagem so he had to take all de his soldado para clothing, poder all his descer armor e away to be beber able água to como o drink cão lambe a water. água. Isso é a interpretação que nós damos. And this is an Né? interpretation we A give gente to the tenta verse. explicar e entender We as try to pessoas, fazer entender as explain. pessoas. Mas diz que mais um But it tanto says- voltou e só 300 que baixaram a mão e But pegaram the água e only ones who trouxeram a came sua back to boca. the army are the ones who went down, took Como que water with their homem hands and drank it from their hands. iria agora vencer aquele exército Now, how would one com man 300 homens? overcome that great army with just 300 men? Diz que quando ele ouviu o sonho, It says that when he que listened to the mesmo com dream, 300 homens, ele that iria e- vencer and, aquele and inimigo. when he heard that dream, that even, he knew Ele that even with adorou. 300 men, he would Será que você overcome, crê nessa manhã, he'd querido, worship the Lord. que independente das circunstâncias do que você tem, Now, do you believe this morning, beloved, você vai that vencer o inimigo? independent of the circumstances Você you já have, you venceu o will inimigo. overcome, that you Que você have pode overcome, adorar a Deus? and that you can praise and worship the Lord? Quantas vezes adoramos ou não para os outros verem? How many times do we just pray so the others can see? Se eu estou felizinho, tudo bem, então vou mostrar que eu estou And alegre e if vou I'm happy, I'm adorar a going to Deus. show that I'm happy and I'm going to Ah, worship se the tem Lord. alguma coisa que não vai bem, não. Vou And fazer then if cara there's de something that's burrado, wrong in your não vou life, fazer. I'm going to make a Não face. concordo, I'm não going to gostei make sure dessa that everyone música. knows. O I don't Dino like this tocou alto song. demais, não gosto da Gino voz da played too Débora, loudly. I eu não don't like gosto Deb's da voz voice. da Mari, eu não gosto do Robson I tocando, don't like eu não gosto Hobson do playing. Guto. I don't like O Mari. Guto é I don't like exagerado, o Guto. Mike toca muito Guto alto. exaggerates. Mikey's too loud on the drums. You find so many reasons. Como é que é?
Ah, é em inglês? Eu não queria cantar em Oh, português. the song's in English. I wanted to speak. E I wanted você to do it in Portuguese, não adora a Deus. and that stops you from praising the Lord. Ah, querido. Diz que quando ele ouviu aquele sonho, Beloved, it says that when he Ele heard adorou that Deus. dream, he worshipped the Lord. ele adorou o Senhor. He worshipped the Ele falou, Lord. esse é o meu Deus. He says that this is my God. As armas eram poderosíssimas. Buzina. The weapons were very Não, talvez powerful too, right? trompete, qual era? It Aquele- was a trumpet, um chifre, né? Aquele- or it was the igual horn. no pastor S tem, né? Fala nisso, se você for a Israel uma vez, eu quero um de presente. Comprar eu não quero. Eu podia ir ali. Now he's Eu just queria- saying that podia if ir you ever go to ali, Israel, já tô I do dando a want dica one of pra those vocês, né? horns that people Eu used to podia ir blow ali em into Newton, to make the né? noise. Ou naquela área ali, comprar um. Não tem problema nenhum. Eu tenho dinheiro que possa comprar um. Mas eu quero ganhar um. Now, if I wanted to Então, se buy one, I você... can always go buy Não, one. pode ser But de no, qualquer I want lugar. to be given one. I Então, se want você to for a win Israel, one. principalmente, And você so já if you sabe go qual é to o meu Israel, presente, tá, You Robson? already know what my present is, Trazer um right, sofá Hobson? pra mim. Just né? bring me back one of these Já horns. estou querendo orando para você ir a Israel. I'm né? already praying for you to go to Israel. Então- Hobson, don't worry. Imagina, era somente um sofá. Now, Não, legal quando os pastores entram lá no meu No, the greatest escritório thing is that e when- que vê aquele berrante na parede it was that when e people, fala que é um when sofá e quer pastors, catar ele e tocar igual um pastors sofá, né? go into my office and Você sees the horn on imagina the um wall, berrante fazendo som de and sofá, it's né? not really, it Berrante doesn't é um really do instrumento que anything. eles usam lá no Brasil para chamar os bois, né? What I really have in my office is something just Totalmente diferente. to round Né? up cattle in Brazil. Quais eram as It's not a, armas? it's not a Um horn sofá, made for this. cântaros vazios e tocha na Now, mão. what were the weapons here? Torches, songs, and Isso é arma and de one horn. exército? is this an army weapon? Imagina você ir lá pro Kuwait com Imagine you go into Kuwait uma just- tocha na mão. with just a torch in the Você ia ser hand. metralhado e chega mais fácil. Atitudes, querido. Mas qual era ali o texto ali? Now, what did the Gideão text chega para say eles e there? fala, olha, He said, Gideon went to them assim, and talvez said, essa parte, esse finalzinho, você não vai gostar muito, mas espero que você goste. Ele fala assim, Gideon ó, said, assim como eu fizer, now as I have done, vocês fazem também. you will do as well. A nossa maior dificuldade The hoje greatest difficulty today é que nós temos cada um fazendo is that we o have que so many deseja o seu people coração. doing what they want. Aquilo que o diabo fez lá no Éden Satan did back prevalece in na nossa Eden vida. still prevails today in our lives. O certo e o errado sou eu que The decido. right and wrong is the one. I am the one who decides what As is armas right da and nossa wrong. milícia, a palavra de Deus nos ensina que elas não são carnais. The weapons. Deus escolheu God coisas says here that fracas they're not fleshly. para o quê? Confundir as que God, são In the fortes story here, God chose the loucas weak para weapons to confundir aquelas confuse que são sábias. the Josué capítulo reason 7, behind verso those. 20. Gideão, ele dá uma direção. Eu quero deixar essa direção com você, igreja. In chapter 7, Gideon gives one instruction here. Vocês sabem muito bem que eu prego para And I want mim, to leave this eu with you prego para a tonight, igreja, today. eu prego para And I você. want you to know that eu I prego pra preach nós, not just to me, eu not just prego to the pra church. cadeira. I preach to me, for you, to everyone. Assim tocaram as 3 The companhias das 3 companies trombetas. blew the trumpets, Despedaçaram os and cântaros, smashed the porque a jars, tocha estava dentro. Pode, grasping eu fiquei the assim perguntando, torches. como é que uma tocha vai ficar acesa dentro de um cântaro? and to me I was thinking, Difícil how pra can mim the entender torch isso. be lit in a Mas eu jar? creio. But I Segurando com believe, as mãos esquerdas as tochas e com a direita as now, trombetas while para holding the tocar. torches in their left hands clamaram. and holding in the right hands the Espada trumpets, do Senhor. they were to blow it, e and de they Gideão. shouted, a sword for the Lord Havia and for apenas uma Gideon. espada entre eles. Now there was only one sword Mas amongst aquela them all, única espada, aquela but única that arma, one sword, that ela one foi weapon suficiente. was enough, Pois era a espada do Senhor Jesus, for it was the sword of the living que estava God na mão de Gideão. that was in the hand of Gideon. Gideão segurava aquela espada. Gideon was holding on E to veio a that vitória sword, completa. and the victory, the complete victory Quando é came. que vem a vitória completa na nossa vida? Now, when does the complete Quando nós victory estamos come into our unidos. lives? It comes when we Cada are no seu united, lugar. when each person Quando does nós their estamos share, obedientes, when we are obedient, seguindo o exemplo de Gideão. following the example of Quando nós Gideon, somos encontrados fiéis, when we are found to be tomando o faithful, lugar certo. taking the correct Quando steps, nós andamos when we triunfantes, walk triumphantly, Deus pode nos dar a vitória. God can give us the victory. Você quer uma mudança de vida Do you radical, want a completa? radical change in E your não life? mais ser A radical circunstâncias change daquilo of que o life, inimigo And decide. no longer be bound to the circumstances of what the Faça enemy places in como front of you. Gideão. Do as Gideon Derruba did. o altar de Baal Knock down the que está altar na of sua Baal casa, na sua that is in your home, that is in your life, e constrói
and build up Ergue o altar de Deus. an altar for God. Constrói um altar de Deus na sua vida. Não com palavras, Not with words, mas com atitudes. but with attitudes. Amém? Amen? Vamos ficar de pé? Let's stand to our feet.